Todos acharam Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus apazigua a tempestade. Repita comigo: Jesus apazigua a tempestade. Mais uma vez: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E também com ele outros barquinhos. E levantou-se de repente grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Digam graças a Deus. Em nome de Jesus. Esse texto ele fala de um acontecimento bastante conhecido. Com certeza todos os irmãos aqui presentes já ouviram esse texto, já ouviram a ministração sobre essa passagem, em que Jesus, após ministrar a uma grande multidão, ele chama os seus discípulos e convoca-os a atravessar o lago de Genezaré, passando por outro lado. Já era tarde, ele já estava cansado, porque não podemos esquecer que naquele momento ele era carne como nós, apesar de ser o Filho de Deus, e depois de um dia praticamente inteiro de palestra, falando à multidão, a fadiga se aproximou, e se sentindo afadigado, ele convoca os discípulos a entrarem no barco e passarem do outro lado. A fadiga era tanta, que o Senhor, adentrando no barco, ele se recostou e adormeceu. E assim os seus discípulos assumiram a direção do barco para proceder à travessia como o mestre determinou. Ocorre que no meio da travessia, uma tempestade repentinamente manifestou-se. E manifestou-se de tal forma que, segundo o texto, as ondas sacudiam o barco demasiadamente. E aquele barco sacudia, causando desespero. Aqueles homens, eles eram os pescadores experimentados, eram homens que estavam acostumados a lidar com o barco, a manusear o barco, a pescar rotineiramente, conheciam bem aquele lago, eles pescavam naquele lago, mas aquela tempestade, irmãos, ela fez com que eles se desesperassem, de tal forma que, sentindo que o barco fugia do seu controle, eles se dirigiram ao mestre e perguntaram, acordando: Senhor, olha, nós estamos aqui praticamente já afogando, já está entrando água no barco, e não se te dá que nós venhamos a perecer por causa dessa tempestade? E Jesus, então, levantando, ordenou ao mar e o vento para se aquietar e calar, e assim aconteceu. E depois de que aconteceu isso, irmão, o que aconteceu? Jesus se aproxima dos próprios discípulos e fala assim: por que tendes pouca fé? Ou seja, por que se desesperam? Por que não praticam a vossa fé? Por que não ordenaram vocês para que essa tempestade se acalmasse? Ou melhor ainda, por que não creram e não se acalmaram e se permitiram se desesperar por causa desse problema, dessa dificuldade? Irmãos, conosco acontece da mesma forma. Foi dito nessa noite aqui que as dificuldades elas nos sobrevêm, e de fato isso acontece. Em determinados momentos entendemos e achamos que estamos maduros na fé, experientes, conhecendo a palavra, conhecendo o Deus que nós servimos, mas em determinado momento parece que a fé se esvai e o desespero bate a nossa porta. Tem coisas que fogem ao nosso controle, e quando isso acontece, quando o homem, quando a mulher, o jovem, ele sente que ele não tem mais controle sobre a situação, o medo vem, o desespero vem. E falando Deus comigo nessa tarde, eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, nós vamos ver nesse texto
A manifestação da promessa, da presença, do poder e da paz de Deus. Manifestação da promessa, quando Deus diz para os discípulos assim: atravessemos. Num determinado momento da nossa vida, o Senhor nos fez alguma promessa. E nós não podemos esquecer que Deus nos fez uma promessa. E que nada nem ninguém pode frustrar essa promessa ou propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. É necessário que nós tenhamos em mente isso, porque a memória da promessa de Deus vai fazer com que nós mantenhamos a fé no momento em que a tempestade repentinamente se manifestar em nossas vidas. Sabe aquele momento que está tudo bem, está tudo tranquilo, você está trabalhando, a despensa está abastecida, a família está com saúde, está tudo em paz, e de repentemente parece que acontece uma reviravolta, do nada aquilo que estava no lugar sai do lugar, e começa o problema a surgir, e começa um problema atrás do outro. É dessa tempestade que Deus nos fala, aquela tempestade que faz com que nós sintamos que nós perdemos o controle sobre ela, que nós já não temos mais o controle sobre a situação. E nesse momento, você precisa entender que existe uma promessa para a sua vida. E que se você crer no Deus da promessa, na promessa que Ele te fez, independentemente da situação da tempestade que você atravessa, Deus vai te preservar. E há uma promessa para a sua vida, para a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus vai te preservar por causa da promessa que Ele te fez. Presença de Deus. Ele faz assim: atravessemos, vamos atravessar para o outro lado. Mas ele entrou no lado, ele estava junto. Nós não podemos esquecer que junto com a promessa de Deus está a presença de Deus. Ele mesmo, quando comissionou os seus discípulos a sair pelo mundo para pregar o evangelho a toda criatura, ele deu uma série de mandamentos, mas ele declarou algo importante, e ele fez essa promessa também para você, porque você é um discípulo, você é um servo, você é um apóstolo de Deus. Deus te separou para a obra dele. Então essa promessa se encaixa. Ele falou assim: olha, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até a consumação do propósito que Deus estabeleceu para você, Ele vai estar presente na sua vida. E se Ele está presente na sua vida, se isso faz parte da promessa, independentemente da tempestade, você pode descansar. Promessa, presença e poder. No meio da tempestade, quando eles perderam o controle do barco, eles entenderam que somente uma pessoa podia resolver a situação. Eles então lembraram que Jesus estava lá. Então, lembrando que Jesus estava lá, eles se voltaram para Jesus e clamaram a Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, assim, está passando por dificuldade, não se desespera não. Está passando por dificuldade, não se desespera não. Fala assim: Jesus está no barco. Mais uma vez para ele e para ela: Jesus está no barco. Fala com ele, fala com ele. Jesus está no barco, fala com ele. Então eles confessaram a necessidade deles. Eles confessaram a necessidade deles. Jesus estava ali pertinho. Ele fez a promessa. Ele estava presente. E restou para eles, quando o poder humano falhou, se valer do poder daquele que fez a promessa que estava presente. Deus está sempre presente ao nosso lado, nunca nos abandona, e Ele tem poder para reverter toda a tempestade e toda a situação. Meu Deus. Se você chegou aqui nessa noite passando por uma luta, enfrentando uma dificuldade, creia, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Ele te fez promessa, está presente e tem poder para reverter a tua situação. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Repita assim comigo: presença. Presença. Poder. Poder. Paz. Paz. Jesus estava ali para trazer paz. Jesus está na nossa vida para ser a fonte geradora de paz que nós necessitamos. Nós não precisamos de paz enquanto dormimos. Nós não precisamos de paz enquanto trabalhamos. Nós precisamos de paz, por exemplo, quando saímos para trabalhar, deixamos nosso
precisamos de paz quando nós estamos no trabalho e precisamos chegar ao trabalho e precisamos cumprir uma carga horária no trabalho e precisamos chegar ao final do nosso turno do trabalho e precisamos chegar em casa depois do trabalho. Nós precisamos de paz, irmão, em tudo que empreendemos. E paz, entenda também por segurança. Nós precisamos ter paz, ter segurança, ter tranquilidade no nosso dia a dia. Não porque confiamos no nosso poder, na nossa capacidade, no dinheiro que nós temos no bolso, no cargo que ocupamos, mas nós temos paz porque a presença de Deus na nossa vida nos gera paz, porque nós possamos descansar nele, nós podemos confiar nele, a ponto de não permitir que nada venha nos tirar a paz que Deus deu. A presença de Deus nas nossas vidas, irmão, nos dá garantia de prevalecer sobre toda e qualquer dificuldade. Fala para o professor que está nos falando assim: qual a dificuldade que você enfrenta? Qual é a dificuldade que você enfrenta? Mais uma vez, qual é a dificuldade que você enfrenta? Qual a dificuldade que você enfrenta? Agora fala para ele, para ela assim: tenha paz. Tenha paz. A tempestade, não era de tal forma surpreendente que aqueles homens pescadores experientes que eram estavam desesperados. Eles estavam com medo de perder as suas vidas. Mas quantas vezes aqueles homens enfrentaram tempestade durante a sua vida nas suas pescarias? Quantas vezes eles passaram a noite pescando com altas águas caudalosas, sacudindo, e não tinham medo, mas dessa vez a tempestade surpreendeu. Repita assim comigo: a tempestade foi surpreendente. Pode estar te surpreendendo. Pode fazer com que você tenha perdido o controle, mas não saiu do controle de Deus. As tempestades que nós enfrentamos, irmãos, em algumas vezes, elas podem ser até maior do que nós, e por isso nós sentimos medo. Por isso, muitas das vezes, nós nos sentimos fracos. Por isso, muitas das vezes, nós ficamos abatidos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados. Mas Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nos convocou para a travessia, para essa caminhada, Ele é maior do que qualquer tempestade. As coisas podem sair do nosso controle, mas nunca vai sair do controle de Deus. Então nós podemos descansar, não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento, descansa no Senhor, tudo vai dar certo. Declara para você e para a pessoa que está desse lado: eu posso descansar no Senhor, porque tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu posso descansar no Senhor, porque tudo vai dar certo. Não importa aquilo que está tentando tirar meu sossego, tirar o meu sono, tirar a minha paz, eu vou descansar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Ele me fez uma promessa, e antes dessa promessa se cumprir, eu não partirei. Então eu descansarei no Senhor. O Senhor falou para ele assim: atravessamos para o outro lado. Então antes deles chegarem do outro lado, nada nem ninguém vai poder impedir o trajeto de Deus. Não vai poder impedir. Enquanto a promessa que Deus te fez não se cumprir, nada nem ninguém vai poder impedir você de alcançar a sua promessa. Então eu quero usar nessa noite, trazer à tua memória a promessa que Deus te fez. Qual é a promessa que você estabeleceu? Qual foi o objetivo de Deus estabelecido para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério? O que é que Deus falou ao teu coração? Não importa o tempo dessa promessa, ela vai se cumprir. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter em memória isso. E agora eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês prestem atenção bem. Olha só. Estavam com Jesus, mas não o conheciam. Estavam com Jesus, mas se esqueceram quem Ele era e o que representava. Muitas das vezes nós dizemos: estamos com Jesus, cremos em Jesus, mas esquecemos o que Ele pode fazer, quem verdadeiramente Ele é. Eles viam Jesus operar, eles viam Jesus falar, reconheciam a Jesus como Filho de Deus, mas no meio da dificuldade, eles se esqueceram de quem era Jesus, eles se desesperaram. Jesus faz parte do teu dia a dia?
Jesus faz parte da sua vida. Ele tem feito parte dos seus projetos. Você tem aberto o seu coração, entrega os propósitos do seu coração na mão do Senhor. Você reconhece quem é Ele e o que Ele pode fazer. Então descansa. Descansa no Senhor. Continua confiando. Você não pode esquecer que Ele te fez uma promessa e quem Ele é. Meu Deus. A tempestade não marca a hora e nem avisa quem quer que seja. Quando vem, surpreende a todos. E a situação que era calma repentinamente se torna insuportável por causa do vento contrário. A tempestade não isenta ninguém. O que isso significa? Todos nós, em determinado momento da nossa vida, podemos enfrentar uma luta muito grande. Pode ser que você chegou aqui nessa noite enfrentando essa luta muito grande. Mas Deus te trouxe aqui para falar o teu coração. Vai dar muito bem. Vai dar tudo certo. Jesus estava descansando no barco. Sabe por quê? Ele estava descansando no barco? Porque ele tinha certeza que nada podia impedir aquela travessia. Jesus descansa ao nosso lado, muitas das vezes descansa ao ponto que nós queremos ouvir a voz dele e nós não ouvimos. Sabe por quê? Porque ele está em paz. E nós precisamos aprender a viver em paz com Deus, a confiar nele, a descansar nele, a não nos preocuparmos ao extremo, a ponto de viver em desespero. Porque se ele falou, vai acontecer e ninguém pode impedir. Tenha paz com Deus. A tempestade vem e nos pega de surpresa. Eles tentaram controlar o barco, mas não conseguiram. Muitas das vezes nós tentamos e não conseguimos. O que precisamos fazer para escapar? O que eles fizeram para escapar? Lembrar que Jesus está no barco. E ter humildade para se dirigir a Jesus quando você não puder resolver. Aleluia. O sobrenatural de Deus, irmãos, vai se manifestar exatamente naquele momento em que você perde o poder, que você perde o controle. Enquanto o homem puder fazer, ele tiver o controle da situação, Deus não vai agir. Quando é que Deus vai se manifestar de maneira tremenda e poderosa? Quando o teu poder acabar, quando você não puder mais resolver. Então o sobrenatural de Deus vem. Então não fique com vergonha. Eu fracassei. Eu não consegui. Eu pedi um controle. É exatamente nesse momento que Deus quer ouvir a tua voz. Ele está ali do lado, no barquinho, em paz contigo, te fez promessa, está te acompanhando, para exatamente quando você não puder, ele fazer aquilo que você não pode fazer. Deus não vai fazer o natural, ele vai fazer o sobrenatural. Fala assim, Deus está ao meu lado, para fazer o que eu não posso fazer, e operar aquilo que eu não posso operar. Quem quer um milagre nessa noite? Levanta a sua mão, glória a Jesus. Quem é que pode operar um milagre na sua vida? Jesus. Ele está ao nosso lado, irmãos, exatamente para isso. Para no momento em que as nossas forças se esvaírem e forem embora, quando você não puder resolver nada, aí ele faz a parte dele. Que é operar o sobrenatural de Deus. Deus continua falando, irmãos. A tempestade pode tirar o controle de suas mãos, mas não tira das mãos de Deus. A tempestade pode ser maior do que você, mas Jesus é maior do que ela. Agora, para ele operar, para ele cessar a tempestade, para ele ordenar que o vento cesse, que as ondas se calem, você precisa crer. E às vezes Deus permite que a tempestade venha na nossa vida, para que a nossa fé seja despertada, para que você pratique a sua fé. Porque quando está tudo bem, irmãos, nós tendemos a nos acomodar. Quando a geladeira está cheia, quando o salário está garantido, quando tem paz na casa, quando está tudo certo no trabalho, quando você está sendo honrado, muitas das vezes a tua carne se acomoda e você acha que não precisa mais de Deus, você já não ora mais como antes, você não medita na palavra mais como antes, você já não busca a Deus mais como antes, você não se consagra mais como antes, ou seja, você começa a se acomodar. Então a palavra vem e diz o seguinte: desperta do que dormes. Deus às vezes permite que a tempestade venha para que a gente saia da nossa comodidade, da nossa vida.
Lembra o que ele fez com Jonas? Ele fez uma provocação para Jonas, fez um chamado de Jonas e o enviou pelo status do profeta. Vai no meu nome contra profetizar contra mim. Ou seja, eu vou te honrar. Você vai me representar contra o povo. Mas aí Jonas achou que não devia fazer, que não tinha que ser do jeito dele, que não era segundo a vontade dele, então ele não iria fazer, porque o povo é assim, porque o povo era sábio, eles podiam fazer isso e aquilo outro. Ele esqueceu de obedecer à vontade de Deus. Ele optou por não obedecer à vontade de Deus. Então a tempestade vem. Mas quando a tempestade vem, não é para te prejudicar, mas é para você ser despertado, para você voltar para a sua posição. Deus manda às vezes a tempestade para que a gente volte para a nossa posição. Deus manda às vezes o vento e a tempestade para que você volte para o lugar, para que você esteja onde você não podia ter saído, ou para você fazer aquilo que você devia ter feito, que você não faz mais, para você se comportar da maneira que você antes se comportava e agora você não se comportava. Você deu brecha e a tristeza entrou no teu coração, o escurecimento ou a exaltação, e você já não é mais com Deus como era antigamente. Então o vento soprou. Em Ageu, capítulo 1, Deus é bem claro quanto a isso. Ele pergunta para aquele povo rebelde: é para vós tempo de buscar as vossas casas apaineladas, enquanto a minha casa fica vazia? Avaliai os vossos caminhos. Eis que trabalhais muito, mas nem descansar podeis. Bebeis e não vos saciais. Comeis e não vos fartais. E aquele que recebe o salário, recebe um saco furado. Sabe por quê? Porque eu mesmo assumi, diz o Senhor. Deus retém para que você volte ao caminho. Nós estávamos conversando aqui neste culto, que muitas das vezes a nossa carne é tão soberba que aquilo que era para ser bênção começa a ser maldição. Deus te dá algo, Deus te consegue um cargo, um salário, uma posição, mas você começa a se achar um bambambam, e aquilo começa a te afastar de Deus, porque toda honra, toda glória é do Senhor. Ele não compartilha a glória dele com ninguém. O que Ele nos dá, irmãos, não é nosso, é emprestado, cedido, para que nós possamos viver da melhor forma, ou honrá-lo da melhor forma possível. E muitas das vezes a soberba entra no coração do homem. A exaltação, ela entra no coração do homem. Jonas achou que ele podia se rebelar contra Deus. Ele podia dizer não para Deus: não vou fazer aquilo que Deus mandou. E achou que podia escapar. Sabe qual foi a consequência dele para abreviar o assunto? Foi rebaixado de profeta a vômito de peixe, mas foi fazer a vontade do Senhor. Deus, ele retém, Deus segura, ele exalta, mas ele também abate. O que importa é que a vontade dele seja feita em qualquer situação. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim: você tem feito a vontade de Deus? Mais uma vez, você tem feito a vontade de Deus? A tempestade, às vezes, vem para te colocar no caminho. Jesus não isenta ninguém da tempestade, mas nos garante vitória sobre qualquer uma delas. Nós precisamos crer em quem servimos e para que isso. Nós precisamos crer em quem servimos e para que isso. Você sabe o que você serve a Deus? Você sabe para que você serve a Deus? Tem muita gente que acha só para receber bênção. E assim se aproxima de Deus, que tem um planeta dele, só querendo porta aberta, só querendo casa, só querendo salário, só querendo emprego, só querendo exaltação, só querendo honra. Mas Deus, ele te chama com um propósito. Ele estabelece metas e objetivos para você. E nós temos aprendido isso aqui. Deus quer te transformar em canal de bênçãos. Deus quer que aonde você coloque a planta do seu pé, as bênçãos brotem, as bênçãos se manifestem, se derramem, não somente em você, mas através de você. Isso significa que Deus também quer te abençoar para te usar para abençoar outras pessoas. Se permita ser transformado em canal de bênção para a vida das pessoas.
Deus não quer que a sua bênção seja guardada numa caixinha para que você desfrute dela apenas quando você quiser. Não, Ele quer que você se torne uma fonte de água viva para que através de você outras pessoas sejam saciadas. Está entendendo por que você está na presença de Deus hoje? Glória. Deus não quer somente te salvar, Ele quer salvar através de você. Deus não quer somente te transformar, Ele quer transformar através de você. Deus não quer somente operar milagres na sua vida, Ele quer operar milagres na vida dos outros também através de você. Ele quer fazer de você um canal através do qual as outras pessoas serão abençoadas. Pergunto para você, na sua casa todos são evangélicos? Na sua família todos são convertidos? No seu vizinho da direita, dos fundos, da frente, todos eles estão na presença de Deus? No seu local de trabalho, de estudo, todos são cristãos? Olha quanta obra tem aí para ser feita. Olha por quantos lugares você tem passado e as pessoas precisando ouvir da palavra de Deus. Existem muitos partimeus sentados à beira do caminho esperando Jesus passar, mas Ele vai passar através de você. Ele te chamou para ser embaixador do céu, embaixadores do céu. Ele quer te usar para alcançar almas. Esse é o verdadeiro glória. As bênçãos para a nossa vida terrena são consequências da nossa posição com Deus. Tudo que você precisa, tudo que você anseia, tudo que você quer, Deus tem para te dar. Dei para vocês o testemunho que na semana passada daquilo que Deus operou na minha vida. Eu pedi a Ele algo, coloquei algo na mão dele e Ele tocou no coração de alguém e esse alguém me abençoou. Deus faz assim, Ele move. Lembra do louvor que nós louvamos aqui no início? Se atentamente ouvir a voz de Deus, as bênçãos vão vir até mim. Deus tem bênçãos para você, Ele vai fazer com que pessoas tragam aquilo que você precisa. Mas você precisa permanecer na presença de Deus. Você tem que ficar firme, de forma inabalável. Não se deixe perturbar, nem perder a sua paz por causa das dificuldades que você está vivendo. Deus é Deus que está no controle de todas as coisas, das nossas vidas e de qualquer situação que nós vivemos. Amém, Deus? Podemos aplaudir ao Senhor nessa noite? Coloque a sua mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Eu não quero orar por ti. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, te damos graças por essa palavra abençoada que nos mostrou, Senhor Deus, que nenhuma tempestade ela pode prevalecer em nossas vidas, sobre nós, quando tu está ao nosso lado, quando tu está no mesmo barco que nós, Senhor Deus. Então importa, Senhor Deus, que busquemos a tua presença, meu Senhor. Importa que tudo aquilo que fazemos e passamos, meu Senhor, aleluia, em conformidade com a tua vontade, perto de ti, te consultando, pedindo a tua orientação. Senhor, é da tua vontade, me direciona, Senhor Deus, para que a tempestade ela não se manifeste e repentinamente nos surpreenda. Meu Deus. Deus, nós te damos graças porque tu tens verdadeiramente falado conosco e nessa noite não foi diferente. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, pela presença dos teus servos, pelas vidas, ó Pai querido, aos pais que tu trouxe aqui à tua casa, por tudo aquilo que tu operou através de cada um dos teus filhos, meu Senhor. Muito obrigado. Tu possa também, nesse momento, conhecer das suas necessidades, visitar a cada um deles, os projetos, os desejos do coração deles, e também aqueles que tu estabeleceu para cada um deles. Todos eles se cumpram para a honra e glória do teu nome. A tua palavra diz que tudo é possível crer, e tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Eu peço em oração, creio e profetizo sobre a vida da nossa igreja e todos os seus propósitos, os desejos e objetivos do coração dos teus servos serão cumpridos para a honra e glória do teu nome. Amém. Digam graças a Deus. Graças a Deus.